Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Felipe Araújo e este é o EBD no seu ouvido, o podcast da Escola Dominical. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou Wellington Souza e no episódio de hoje nós aprendemos a respeito de Bildade, um dos amigos de Jó, que teve uma performance não tão louvável diante do sofrimento de Jó. Escute esse episódio e aprenda um pouco mais a palavra de Deus conosco. Deus abençoe. Jó, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Jó, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você andará à caça de palavras? Considere bem, e então falaremos. Por que somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos? Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? Jó, capítulo 25, dos versos 1 ao 6. Então, Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: A Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos e sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce da mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Essas são as palavras de Bildade, o segundo a falar, o segundo amigo de Jó, a falar e a discursar e a debater com o Jó por conta dos protestos e falas que Jó vem interpondo e colocando ali durante a sua lamentação, durante as suas queixas, durante o seu sofrimento. Bildade não é muito diferente do nosso amigo Elifaz, que nós discutimos no episódio anterior. A teologia dele também não é muito diferente da teologia do próprio Elifaz. Na verdade, se vocês lembrarem bem, eu disse na semana passada que o próprio Jó, em termos teológicos, e ali olhando para o oriental, olhando para o pensamento teológico da época, lembrando também que o Wellington mencionou e deixou isso claro para a gente, que a visão da época no Antigo Testamento é uma visão ainda limitada em relação, por exemplo, às coisas futuras, à vida eterna, e por isso a teologia da retribuição é uma teologia que é muito forte. Inclusive, o próprio Jó, quando fala, ele também assume, em certo ponto, a teologia da retribuição. Mas é claro que, ao analisar a teologia da retribuição, a gente tem que ter bastante cuidado para não cometer interpretações erradas. E os trechos dos versículos que nós lemos são os trechos iniciais
das falas e das respostas ou contra-respostas, por assim dizer, de Bildade, o segundo amigo de Jó, a falar. Para a gente ter aqui, antes de entrarmos propriamente nos capítulos do texto de Bildade, então a gente gosta de deixar isso claro para vocês, a teologia, e volto, retomo, reitero isso, é a teologia da retribuição. Então, aqui é uma leitura, os três amigos de Jó fazem uma leitura com a teologia da retribuição, e isso não pode ser esquecido. Só que cada um vai ter uma abordagem aí, embora dentro da teologia da retribuição, cada um vai ter uma abordagem um pouco diferente, no seu sentido, nas suas falas. Enquanto, por exemplo, ele é um místico bondoso, usando aí as palavras do livro A Introdução ao Antigo Testamento, editado aí pelo Laaser, o Hubert e o Bush, certo? Que eu já citei em outros episódios. Enquanto o Senhor ele faz um místico bondoso e confiante, Bildade ele é um firme tradicionalista. Ele é uma pessoa que defende a tradição de forma muito firme. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a entender, só por curiosidade, que dentre os amigos de Jó, sendo ele o mais tradicionalista, nós podemos perceber que ele vem de um lugar, ele é chamado de suíta, ele vai ser relacionado a este local. Segundo a geografia bíblica, essa região pode ser considerada a região entre dois pontos. Primeiro, há registros cuneiformes, lembra daquela da primeira linguagem escrita, ou da primeira língua escrita lá cuneiforme, lá com os sumérios e tudo mais. Há registros sumérios no cuneiformes que esse local, Suá, fica entre o rio Eufrates, no médio rio Eufrates, e um rio chamado Habur, que é mais ou menos ali na Síria, tudo bem? Na região da Síria ali, onde ele se junta com o rio Eufrates. Entretanto, há uma outra referência a Suá como filho de Abraão. Gênesis 25, capítulo 25, versículo 1 ao versículo 6, você vai ver lá que Abraão tem um filho com Quetura, a outra mulher de Abraão, e um dos filhos se chama Suá. E ele vai ser associado, este suíta, aos arameus, os nômades, os quais migraram, por exemplo, para o sudeste, migraram para o sudeste da Palestina. Entretanto, isso é uma coisa que não dá para a gente definir de fato de onde é. Se é dali da Síria, e aí quando eu falo Síria, se você pegar o mapa, um mapa mundi ali, ou pegar o mapa da região oriental, a Síria está acima ali de Jerusalém, bem acima, bem acima assim, acima, indo mais para a direita no mapa, ali olhando Jerusalém, e a Palestina está ali na região de Jerusalém, perto de Jerusalém, essa região sudeste da Palestina seria mais ou menos ali entre a Arábia, e tudo mais. Elas estão um pouco distantes, se a gente olhar a geografia, olhar ali o mapa mundi, por exemplo, só para vocês terem a noção. Não se dá, com certeza, para saber de onde é este suíta, mas nós podemos ter certeza que ele era alguém que seguia, de fato, ao Senhor. Isso a gente não pode negar, assim como ele faz, assim como os outros amigos de Jó, ele seguia o Senhor, portanto, ele conhecia a Deus, de alguma forma. E a partir daqui a gente já pode tentar, Wellington, fazer considerações a respeito das falas, e de como ele aborda a teologia da retribuição, a teologia da retribuição em relação ao sofrimento de Jó. Perfeito. Inclusive você usa aí um termo que eu acho bastante válido, Felipe, a respeito da personalidade de Bildade, que ele é um dos, assim como ele é muito parecido com ele faz, mas ele é extremamente tradicionalista, Acho que foi esse o termo que você usou, A gente não pode negar que Bildade ele é um pensador extremamente esforçado. Ele tem ali muitas técnicas e tal, as suas observações. Se você analisar as observações, os comentários de Bildade, os textos, os versículos específicos com as pronúncias dele para Jó,
na maioria das vezes, são falas muito bonitas, né? Se você tira ela fora do contexto, ok? Se você tira a fala do Bildade do contexto, você vai ter em mãos ali alguma coisa muito profunda da teologia, alguma coisa muito motivadora. É por isso que a gente nunca pode olhar o texto fora do contexto. E o que nós precisamos observar é que Bildade é um teólogo que ele apresenta uma teologia simples, em que tudo pode ser explicado em termos ali de dois tipos de pessoa, né? Os bons e os maus. E que Deus faz distinção entre o bom e o mal, né? Entre essas duas pessoas, esses dois tipos de pessoas, para, por um lado, dar prosperidade para um e, do outro lado, destruir. Dar prosperidade para a pessoa boa e destruir a pessoa má. E sugerir qualquer coisa diferente disso é lançar dúvida sobre a justiça de Deus. E de acordo com esse tradicionalíssimo amigo de Jó, de acordo com esse grande moralista Bildade, é justamente isso que Jó está fazendo. Jó está lançando dúvidas sobre a justiça soberana de Deus. E é por isso que, se nós observarmos com atenção, a abertura do capítulo 8 vai nos dar indícios de que os amigos de Jó, a começar por Bildade, eles começam a perder a paciência com Jó, Felipe. Porque eles entram ali no capítulo 8, no versículo 1, e eles dizem assim: até quando, Jó? Até quando você vai ficar desse modo, né? Você vai falar dessa maneira? Suas palavras são um grande vendaval, né? São uma tempestade impetuosa. Então, quer dizer, eles estão ali ouvindo e eles começam a se incomodar, eles começam a perder a paciência com os protestos de Jó, porque eles imaginavam, já nos introduziu aí essa teologia da retribuição, a teologia retributiva. É interessante, né, Wed, quando você fala a respeito dessa perda de paciência, né? Diferente de, por exemplo, Elifaz, que no primeiro discurso dele, lá no capítulo 4, ele vem todo cordial, todo educado, né? Pedindo licença. Bildade, ele já Sim. entra sem cordialidade nenhuma, sem educação nenhuma, ele já faz um questionamento irônico, vamos assim dizer, né? Até um pouco um questionamento duro, porque ele já entra direto com uma pergunta pesada, ele não entra com uma pergunta simples, né? Ele diz assim: até quando você falará estas coisas? Ele não está dizendo, ele não está entrando com uma conversinha, né? Não, e aí, Jó, você vai continuar assim? Não, ele já entra: ô, Jó, vamos usar o nosso dia a dia aqui, a gente está acostumado, né? Nosso linguajar, a nossa vivência no mundo. Ô, Jó, e aí, você vai ficar falando besteira até que hora? É mais ou menos, ele já entra assim desse jeito, né? Mas a gente pega o capítulo 8 e olha para o capítulo 4, por exemplo, quando ele entra, a gente percebe justamente isso que você diz. A paciência já não é mais paciência, já perdeu ela. Usando, já entra com os dois pés no peito, entendeu? Já entra na voadora, falando ali com o Jó e dizendo: Jó, você tá errado, e você tá falando aí, protestando. Jó, todos eles, em um determinado momento, todos eles perdem. Disso ele abre de uma forma mais cortês, né? Mas com o passar do tempo, todos eles perdem a paciência. E o Bildade é bem um espelho dessa questão. Então há algo que nós precisamos redobrar, Felipe, a nossa atenção, né, a respeito desse estudo de Bildade, que é o julgamento alheio. Não é assim que as coisas funcionam, e é esse o pensamento que Bildade tenta trazer, né? Então, embora todos nós hoje saibamos as palavras dos amigos de Jó, por exemplo, você pega o texto do capítulo 42 e o verso 7, nós temos a prova textual de que Deus não aprova a postura, o comportamento nem de Bildade, de ter dos amigos de Jó, não estavam corretos. Em cima de todo o contexto que a gente conhece, a gente tem uma prova de que eles não estavam analisando a coisa como deveriam. Só que não é raro, Felipe, nós encontrarmos ainda hoje pessoas que se colocam em um papel de juiz, assim como Bildade, assim como os amigos de Jó, tendo sempre uma fórmula exata para todos os intempéries, todas as tempestades da vida. Então, as pessoas parecem que elas têm uma fórmula exata. Bildade, ele chega a um ponto, né, ele chega a uma ousadia tão profunda, olha isso, que coisa. Ele chega a uma ousadia tão profunda que ele toca ali, digamos, na ferida mesmo de Jó. Quando nós olhamos para o capítulo 8 e o verso 4 do livro, ele diz assim: olha, Jó,
ele afirma, né? Quando os seus filhos pecaram contra ele, né? Contra Deus, ele os castigou pelo mal que fizeram. Então, ele está afirmando categoricamente que aquela tempestade, aquele vendaval que deu sobre a casa em que os filhos de Jó estavam, foi uma punição, né? Foi um castigo pelo pecado dos filhos. E se nós analisarmos, nós já estamos aqui avançando no estudo de Jó, e nós já passamos por essa etapa, lá no capítulo 1, quando a Bíblia nos informa que Jó, ele constantemente consagrava a Deus em prol dos seus filhos. Ele inclusive consagrava a Deus, pedia a Deus perdão, purificação, santificação, por pecados que os seus filhos pudessem cometer eventualmente dentro do seu coração. Então, o motivo da oração de Jó, um dos principais motivos da oração de Jó, eram os seus filhos, né? Jó tinha se preocupado exatamente com isso. Era o âmago, o centro das suas preocupações, a pureza espiritual da sua família. Então, quando a gente junta pedaços desse quebra-cabeça, a gente vai analisar, a gente vai encontrar um Jó extremamente dedicado com a conduta espiritual dos seus filhos, com a conduta dos seus filhos diante de Deus. Então, de repente, diante de uma tragédia, chega alguém para um pai desse e diz para esse pai: olha, você sepultou os seus 10 filhos porque os seus 10 filhos pecaram. E a mão de Deus foi lá e puniu os seus 10 filhos para isso. Felipe, é muita insensibilidade. E nós lamentamos em imaginar, em pensar que existem, infelizmente, muitos ainda hoje que pensam dessa forma, né? Esse pensamento de que o sofrimento ele é causa de algum pecado oculto, de algum pecado que a pessoa cometeu, ou de algum pecado que a sua família cometeu, não é até aquela coisa até que hoje se carrega, por exemplo, a maldição hereditária, porque se a família tem essa maldição e tudo mais, isso nos torna insensíveis ao sofrimento das pessoas, aquilo que ela está passando. Veja, é muito sério a gente perceber isso, e eu gostaria aqui de trazer à memória o que eu disse bem no começo. Bildade não é uma pessoa que desconhece a Deus. Bildade é uma pessoa que conhece a Deus. Veja, ele está advogando, vamos usar o termo, né, em relação a Deus com Jó. É como se Jó fosse, é como se Deus estivesse, como C.S. Lewis usa no termo, né, no banco dos réus, e Bildade fosse um defensor. Aqui a gente vê um Bildade, poxa, defensor de Deus. Só que veja que a desumanidade com que Bildade se direciona a Jó, no capítulo 8, tratando dos seus filhos, né, falando sobre o sofrimento, o sofrimento que ele tem, que é a perda dos filhos, fora os outros sofrimentos e tudo mais. Ele usar isso como argumento para defender que o que Jó está passando é fruto do erro e do pecado de Jó e da família de Jó, isso é desumano e, como você disse, insensível. É inadmissível a gente pensar nisso. A gente gostaria de voltar lá no episódio, né, que nós falamos sobre a lamentação de Jó. Há momentos em que é melhor não falarmos nada e sim lamentarmos junto com aquele que está sofrendo, do que usar, por exemplo, esse tipo de argumentação. Esse assunto é muito pertinente porque, assim, a cada dia que passa, embora a gente esteja aqui estudando uma postura de um homem que viveu muitos anos atrás, esse princípio, essa postura, ela ainda hoje na nossa sociedade ela é algo muito visto. Essa necessidade que as pessoas têm de querer ter uma resposta pronta para tudo, né? Ter uma resposta ali pronta, uma posição, uma opinião para tudo. Então, você vê na postura de Bildade, que ela ainda hoje pode ser vista, vamos pensar aqui em alguns exemplos práticos, né?
Quando, por exemplo, uma mãe amorosa ou um pai dedicado, ele tem ali os seus filhos levados a caminhos tortuosos, a caminhos errados da vida, casos que com certeza você que nos ouve já viu, já presenciou, pais que às vezes são exemplares homens de Deus, mulheres de Deus, e que infelizmente, embora tenham criado seus filhos dentro da igreja, na presença do Senhor, né? Às vezes eles passam pela triste experiência de ver os seus filhos, depois da fase ali da adolescência, juventude, se enveredando por caminhos tortuosos, por caminhos que não são do agrado de Deus. Isso é algo que faz parte da nossa realidade, que todos nós já presenciamos. O mais lamentável de todo esse cenário é quando nós encontramos falsos moralistas, tais como Bildade, que buscam encontrar uma razão para explicar esse tipo de questionamento, como se isso fosse uma matemática exata, né? Por exemplo, quando você olha a fala de Bildade no capítulo 8 e o versículo 20, olha o que ele diz para Jó. Ele diz assim: Jó, pois é certo que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Então, quer dizer, ele está afirmando para Jó, Jó, é o seguinte: se você for íntegro, se você for certinho, Deus não vai te rejeitar, etc. E é por isso que eu disse no início do nosso episódio, no início da minha fala, eu comentei que quando essas falas de Bildade elas são tiradas do contexto, elas parecem ser muito bonitas. Olha esse versículo, Felipe, analisado de forma isolada. Se nós disséssemos assim, ó, é certo que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Perfeito. Isso é um raciocínio perfeito, tirado fora do contexto. Só que quando a gente junta isso com o que Deus fala lá em Jó 42 e o verso 7, quando Deus desaprova a fala e o raciocínio desses amigos de Jó, nós vamos analisar que o que Bildad está falando aqui para esse momento, para essa situação, para esta fase da vida de Jó, foi totalmente insensível, indelicado e fora do que Deus queria que fosse dito a Jó. Então, a matemática exata, na verdade, é o mesmo que os caluniadores, os opositores de Jesus, eles fizeram na ocasião em que Jesus estava ali na cruz. Por exemplo, você pega Mateus no capítulo 27, o verso 43, olha que interessante, acompanha aqui o meu raciocínio. Mateus 27, o verso 43, já na ocasião da crucificação, Jesus na cruz, os zombadores olhavam para Jesus e diziam assim: olha, ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois ele disse: sou filho de Deus. Então, quer dizer, esses caluniadores, esses zombadores estão dizendo assim: peraí, se ele foi realmente íntegro, se ele realmente ele é o filho de Deus, como é que ele está passando esse sofrimento, essa humilhação? Como é que ele está sendo levado para uma morte de cruz? É impossível alguém que seja realmente é, abençoado por Deus, íntegro diante de Deus, que seja submetido a tamanha humilhação, a tamanho sofrimento, a tamanha dificuldade. É impossível. Então, esse raciocínio de Bildade é igual ao raciocínio desses opositores de Jesus, que colocavam, como eu disse, as situações em uma fórmula matemática exata, dizendo assim: seja íntegro igual prosperidade e completa isenção de dificuldade. Ande por caminhos maus e você será punido. Era esse o raciocínio de Bildade e infelizmente é um raciocínio que ainda hoje permeia a nossa igreja. Aí, Felipe, nós temos aqui a apresentação de uma tese bastante perigosa, né? Bastante perigosa mesmo. É uma tese que defende mais a meritocracia do que a graça de Deus. Porque as verdades que Bildade apresenta são: Deus, ele apresenta o seu favor, né? O favor de Deus é uma recompensa pela sua justiça. Olha o perigo dessa, né? As falas de Bildade parecem ser falas muito boas, muito profundas, mas o conteúdo, o alicerce dessa fala de Bildade é: o favor de Deus é uma recompensa pela sua justiça e não um perdão pelo seu arrependimento. E nós observamos isso, eu consigo enxergar isso muito evidente na fala que Bildade tem no capítulo 8 e o verso 5 até o versículo 7 do livro de Jó. Olha o que ele diz para Jó. Ele diz assim: Jó, se você de madrugada buscares a Deus
e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se você for puro, reto, certamente Deus despertará por ti e restaurará a tua morada. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Então, aqui nós temos dois pontos interessantes. Primeiro, mais uma vez eu reforço o que eu disse há pouco a respeito do fato de que as falas de Bildade, quando tiradas do contexto, elas parecem ser muito bonitas. Olha esse capítulo 8, versos 5 ao 7 do livro de Jó. Então, parece ser um incentivo, olha, busca Deus de madrugada, Deus despertará por ti, o teu primeiro estado terá sido pequeno, porém o teu fim crescerá em extremo, etc. Tal. Só que a base dessa ideia nos dá a impressão de que tudo que nós temos é em razão, é uma contrapartida por conta de nós buscarmos de madrugada, por conta de nós sermos íntegros, por conta de nós nos esforçarmos, por conta de nós termos uma conduta correta e não algo que foi dado imerecidamente, algo que foi dado pela infinita bondade e misericórdia de Deus, através simplesmente pelo nosso ato de recebimento, né, de perdão, através do arrependimento que nós apresentamos a Deus. Então, isso é algo muito perigoso, porque é uma teoria que coloca mais créditos, que dá mais valor aos esforços humanos que são feitos. E mais uma vez, Felipe, eu reforço porque eu não acho que isso seja algo distante da nossa realidade. É algo que ainda hoje ele continua muito presente em cima das pregações que nós ouvimos, em cima dos aconselhamentos, em cima de, às vezes, até alguns grandes pensadores de literaturas que são fornecidas que dão a entender às pessoas que se elas tiverem uma boa conduta, elas terão alcançado ali a graça, a misericórdia de Deus e acabam invalidando o sacrifício na cruz do Calvário feito por Cristo Jesus. Isso isso é uma linha tênue de interpretação e complicadíssima, né? Porque ao assumir que o homem ele tem total, e quando a gente diz assim, entenda bem o que nós estamos analisando no sentido aqui, responsabilidade para chamar a atenção de Deus, nós anulamos a graça de Deus, né? É como se Deus dependesse exclusivamente de que eu fizesse alguma coisa para que ele pudesse realizar alguma coisa por mim. E não é isso, a graça de Deus revela justamente isso. Em Cristo Jesus nós percebemos totalmente que é a graça quem nos alcança, né? A graça de Cristo, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, que faz que a gente hoje seja ou pratique, por exemplo, as boas obras, sejamos, né, puros e retos de coração, né? Lembrando lá de Efésios capítulo 2, né, quando Paulo fala sobre isso, a graça, a salvação sobre a graça, mas aí a prática das boas obras, né? A relação é graça primeiro e pureza e retidão depois, não o contrário, né? E pureza e retidão e graça depois, não é isso. E é o que Bildade entende, né, como defesa para a sua teologia. Pois bem, aqui nós vamos pular, né, saltar aí, dar um salto, né, de capítulos, porque a próxima fala de Bildade está no capítulo 18 do livro de Jó. Antes, porém, de entrarmos aqui na segunda resposta de Bildade, né, na segunda parte, né, da fala, na participação do debate de Bildade, é preciso o seguinte: nós temos que voltar 2 capítulos aí, pelo menos, né? É claro, a gente poderia voltar mais capítulos, mas o tempo ele não permite, né, que a gente faça isso, até porque seria bastante tempo para poder analisar as falas anteriores de Jó, mas eu gostaria de que retomássemos pelo menos o capítulo 16 e 17, né, das falas de Jó ali, porque a resposta de Bildade, embora já venha ali depois, né, do capítulo 9, que Jó dá a sua resposta, né, a ele, e ele continua e ainda tem outras falas, né, no meio, Bildade vai responder, né, vai dar essa segunda parte da sua resposta,
um tanto quanto pensando no que Jó disse, e a gente pode olhar o capítulo 16 e 17 do livro de Jó, dessas falas anteriores, tudo bem? Gostaria de lembrar-lhes, porém, que Jó, volto a dizer, né, ele não responde aos amigos diretamente. Isso tem que ficar claro, irmãos, porque quando nós lemos o texto, as falas de Jó, parece que Jó está divagando, parece que Jó está distante, parece que Jó está longe de responder aos amigos, mas é porque Jó não responde diretamente, ele responde em grupo. Às vezes ele faz menção a alguma fala daquele amigo, mas ele está ali nos textos respondendo. Então vamos lá. No capítulo 16, no versículo 1 e 4, se você abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 16, versículo 1 e 4, do 1 ao 4, você vai ver Jó dizendo assim, ó. Então Jó respondeu: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Veja, no capítulo 16, Jó revela e mostra que não aceita as explicações dos amigos. Jó ele não consegue aceitar, e aí eu gostaria que você entendesse, Jó ele não consegue aceitar as explicações dos amigos justamente porque o cerne, né, das respostas dos amigos de Jó é a teologia da retribuição, ou seja, o seu sofrimento, Jó, é por causa do seu pecado, e Jó não consegue aceitar isso porque Jó considera-se, e nós entendemos e percebemos isso no texto, Jó é inocente, ele considera-se inocente, nós percebemos que ele é inocente nesse sentido. Voltando a dizer, não estamos dizendo que Jó é puro e santo sem pecado, não, mas nesse quesito, nessas acusações, Jó é inocente. É interessante quando você comenta que Jó não aceita, né, essas muitas falas dos amigos dele, porque, por exemplo, quando você pega o capítulo 9, verso 27, Jó vai dizer assim, é uma suposição, né? Ele está supondo, ele tá argumentando ou contra-argumentando, né, as falas dos amigos dele e tal, e aí ele diz assim no capítulo 9, verso 27, se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e vou sorrir. Então o Jó está dizendo assim, beleza, vocês estão dizendo que eu estou falando muito, que eu não devia estar protestando, que etc, etc e tal, então vou ficar quieto. Vou ficar quieto e não vou mais. Vou fingir que nada está acontecendo. Vou fingir que as coisas estão tudo bem, etc. Só que isso não é suficiente. Aí, quando você junta essa fala de Jó, que ele diz que vai tentar mudar, vai tentar sorrir, vai tentar agir como se nada está acontecendo. Você junta isso com o capítulo 16, que foi o que você leu agora. Você estica um pouquinho mais. Capítulo 16, você chega no versículo 5. Versículo 6, vai. Ele fala assim, ó, contudo, se eu falo, a minha dor não se alivia. E se eu me calo, ela não desaparece. Quer dizer, ele está dizendo, pessoal, eu sei, eu entendo o que vocês estão falando, só que não está resolvendo. Eu não consigo assimilar, não consigo digerir os argumentos de vocês, porque isso não está colaborando comigo, não está aliviando a minha dor, né? Então, as falas dos amigos de Jó, elas se tornam insensíveis justamente por isso, porque são falas que não vêm para trazer ajuda, para trazer apoio, para trazer nenhum tipo de conforto para Jó. Isso mesmo. E Jó, ele não consegue. Você pega aí o capítulo 9, você percebe que Jó, ele argumenta, ele diz, ele contra-argumenta no capítulo 9, né, fazendo essa suposição, né, de que ele não pode, se eu deixar minha queixa, se eu deixar de chorar e começar a sorrir, aí no versículo 29, 28, né, melhor dizendo, no versículo 28, quando ele diz assim, ó, eu não vou, então vou, como você disse, né? Vamos lá, eu vou deixar de ficar triste, vou parar de me queixar, vou parar de me lamentar, vou sorrir, vou ficar feliz. Mas o que acontece, ele diz, olha como que ele diz assim, ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Ou seja, não adianta eu sorrir ou eu ficar triste. Vocês, Sim. Jó está dizendo assim, vocês já sacramentaram, vocês já fecharam o assunto. Para vocês eu sou culpado, eu não sou inocente. Então, se eu sorrir ou se eu ficar triste, não vai mudar nada. E é por isso que Jó não entende. Aí ele vai, no capítulo 16 ainda,
você pegar o versículo 15, né, até o versículo 17, você vai ver Jó reafirmando a sua inocência. Veja aí, ó, ele diz assim, ó, costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar e sob as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Então ele reafirma a inocência dele. Então ele continua. E isso vai criando, e eu estou pincelando assim, para você ir criando o cenário da segunda resposta de Bildad, né? Ele já entrou no capítulo 8, como disse o Wellington, já chutando o pau da barraca, já deu um a barraca caiu no chão, ele chutou o pedaço de pau, a barraca caiu. E Jó vem no capítulo 16, né, e ele dá duas afirmações que vão deixar Bildad bravo. Primeiro, ele vai dizer que, ó, não consigo aceitar o que vocês estão dizendo. Segundo, a minha oração é pura. Não há violência nas minhas mãos. Sim, aqui na NVT, não sei se você está lendo na NVT, mas o versículo, capítulo 16, Eu estou lendo o NAA. Capítulo 16, verso 17, versículo 16, diz assim: Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sombras escuras me circundam os olhos. Ao 17. No entanto, nada fiz de errado, e minha oração é pura. Então é tipo assim, o cara tá implorando, gente, pelo amor de Deus, eu não fiz nada de errado, o meu rosto tenho piedade, tenho clemência de mim. E Bildad tá em cima, os caras estão em cima e eles não aceitam isso. Não aceitam. E esse cenário dessas, né, a gente poderia pegar as respostas anteriores ainda, mas vamos pegar aqui do 16 e 17. O Jó vai criando um cenário para Bildad, né, que a gente vai entender como é que Bildad vai entender, no sentido de que não entender Bildad, mas entender o que Bildad vai fazer. Jó, primeiro, não dá, cara, eu não aceito. Segundo, por favor, ajuda aí, cara, eu sou inocente, eu não fiz nada de errado. Vocês estão me acusando do quê? Né? É mais ou menos isso. Ele está implorando para os amigos. Ainda no capítulo 16, né, você vai perceber, por exemplo, no versículo 18, 19 e 20, olha o que ele vai fazer. Aí acho que é aqui que Bildad vai perder as estribeiras, né? Porque é o que Jó vai fazer no capítulo 16, versos 18, 19 e 20. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Veja, ele já está dizendo assim, eu não consigo, o sofrimento está tão grande. A única pessoa com quem eu posso contar é o próprio Deus, as minhas lágrimas estão diante dele, mas os meus amigos, sinto muito, não consigo contar com os meus amigos. Jó vai construindo uma argumentação e vai respondendo as perguntas, e isso vai deixando Bildad um pouco bravo. Mas vamos lá para o capítulo 17, versículo 1 e 2. Olha o que ele diz: O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provações. Veja, já está dizendo assim, os meus amigos, os zombadores, né, ele está chamando, a ideia de zombador aqui é alguém que não zombador simplesmente no sentido de fazer, vamos usar o termo aqui que é mais corriqueiro atualmente, né? Que é fazer bullying. Zombador é no sentido de não entender o sofrimento de Jó, né? Os amigos não estão... Se a gente pegar a palavra zombar, como a gente entende hoje, a ideia de zombar seria tirar sarro. Os amigos não estão tirando sarro dele. O que Jó está dizendo é assim, os meus amigos não estão me entendendo. Eles estão me fazendo sofrer mais ainda. Em vez de me ajudar, em vez de me consolar, na verdade, eles estão me dando mais dor. Agora o versículo 3, né, a seguir aí, ele vai pedir, né, para Deus. Olha a oração que ele faz: dá-me, ó Deus, um penhor e ser o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Aí Jó vai quebrar, Wellington, as pernas, vamos dizer assim, dos amigos de Jó e talvez deixá-los mais bravos ainda. Fechaste o coração deles para o entendimento e por isso não os exaltarás.
Se alguém entrega os seus amigos como uma presa ou como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escurecem de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem, ó o que ele vai dizer, mas voltem todos vocês, e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Jó despenca sobre os amigos, sobre os amigos, os três, embora a gente não tenha falado de Zofar ainda, mas despenca sobre eles o sofrimento e diz, vocês não estão entendendo nada, vocês não estão me ajudando. E isso vai construir o discurso do capítulo 18, da fala de Bildade. Então eu gostaria que você entendesse, quando Bildade vai responder a Jó, Bildade vai responder com tudo isso que Jó falou no coração. Com tudo isso que Jó disse e respondeu, né, remoendo-se no seu cérebro, na sua mente, na sua razão, no seu tradicionalismo, no seu moralismo. E veja, quando nós falamos moralismo, diferencie moralismo de moral mesmo. Nós não estamos falando sobre a lei moral que permeia a vida humana, nós estamos falando de um moralismo, ou seja, de uma defesa de alguma coisa em detrimento do sofrimento do outro, que é o que Bildade faz. O seu tradicionalismo não permite enxergar o que acontece. Tudo isso vai construir o que vai ser dito por Bildade, que, infelizmente, irmãos, Bildade não vai mudar de opinião. Bildade vai continuar achando assustadoramente que Jó está em pecado. Ele vai manter-se isso. Aí se você pega os versículos 1 a 4 do capítulo 18, enquanto lá no capítulo 8, Bildade apresenta até mesmo, e é engraçado, Wellington, que embora ele tenha entrado lá já com os pés no peito, no capítulo 8, ele meio que apresenta um fio de esperança, digamos assim, quando ele diz, Jó, se você buscar Deus, se você clamar, se você for puro e reto, você tem esperança. No capítulo 18, né, esse convite de esperança já não existe mais. Já não tem mais esperança para Jó. Você pega o capítulo 18, enquanto lá no capítulo 8, no comecinho, ele fala, embora, como nós dissemos aqui, de forma perigosa, né, fazendo uma forma perigosa, se a gente analisar, é perigosa a forma como ele trata essa questão de buscar a Deus, de ser reto e tudo mais, mas ele meio que joga uma esperança em Jó. No capítulo 18, não. No capítulo 18, ele tira toda e qualquer esperança que Jó possa ter. Não existe mais nada. Agora sim, Jó, desculpa, cara, você é pecador, você vai ser condenado. E aí, quando nós lemos a descrição que Bildade faz, embora ela seja de genérica no sentido de ser geral, parece ser que ele está falando dos ímpios em geral, não é, Wellington? Se a gente pega, se você pega essa descrição do capítulo 18, é mais ou menos assim, ó, Jó, é você que está aqui, Não, cara. ele tá amaldiçoando o Jó, ele tá falando, Jó, quer saber? É você. Você tá mandando o Jó pro inferno, essa é a verdade, entendeu? Não, ele simplesmente assim, se você ler o capítulo 18, ele diz assim, ele tá tratando, vou usar aqui em terceira pessoa, como se fosse os ímpios em geral, todos os ímpios, certo? Sim. Mas na verdade a descrição é uma descrição, e se você ler atentamente, parece uma descrição do próprio Jó para ele. O Henry, né, o Matthew Henry, no seu comentário, eu gosto muito dos comentários do Henry, porque ele tem algumas sagacidades fenomenais em relação a algumas análises de alguns textos. Ele diz o seguinte, abre aspas, aqui Bildade dispara suas flechas e também suas palavras amargas contra o pobre Jó, sem pensar que, embora ele, Bildade, fosse um homem bom e sábio, neste caso estava servindo os desígnios de Satanás, contribuindo para a aflição de Jó. Veja, em momento algum, irmãos, nós estamos dizendo que Bildade, ou até que ele faz, eles são endemoniados, ou eles são servos do inimigo, ou eles são homens maus. Não, eles são conhecedores de Deus.
né? E o Aaron vai dizer que eles são homens bons, mas aqui, nesse quesito, eles estão servindo aos desígnios, porque eles estão aumentando a aflição de Jó. E aí, a descrição que ele faz é uma descrição assim, como eu disse, parece que é geral, mas não é. Uma vez que Jó é culpado, né, o sofrimento dele prova a impiedade. Se você ler o texto aí, o capítulo 18, comecinho, você vai dizer assim, Bildad está dizendo isso, ó, Jó, o seu sofrimento prova totalmente a sua impiedade. Isso mostra que você é ímpio, né? E aí ele vai descrever o fim do pecador. Se você é ímpio, Jó, vou descrever qual vai ser o seu fim, ou melhor, qual vai ser o fim do ímpio, né? Ele não diz do Jó, mas diz o fim do ímpio. Mas dá a entender que é Jó. Vou descrever qual é o seu fim. Veja o que ele diz, Wellington. Ele diz assim, ó, versículos 5 e 6, ó, a escuridão vai assolar a sua vida. Versículos 7 a 11, laços serão colocados diante dos seus pés. Versículos 12 a 15, você será entregue, ou o ímpio será entregue ao rei dos terrores. A expressão rei dos terrores seria um tipo de mito, né, da ideia de morte, do deus da morte, alguma coisa do tipo, tá? Seu nome, versículos 16 a 19, seu nome e memória serão apagados da terra. Versículos 20 a 21, o que parece ser contraditório. Veja que é meio contraditório ao que ele disse anterior. O ímpio se tornará um símbolo de horror para os outros homens. Por que eu digo que isso é contraditório com o ponto anterior, de que o nome será apagado da memória? Se o nome vai ser apagado da memória, como é que ele vai se tornar um símbolo de horror? Se vai ser apagado, ele não pode ser um símbolo. Se ele é um símbolo, ele não será apagado. Veja que ele está perdendo, Bildad está perdendo a compostura. Perdeu a linha. Perdeu a linha. E perdendo a compostura, ele está perdendo o fio da argumentação. Ele está começando a se contradizer. Essa hora ele levantou a voz na discussão, essa hora ele perdeu a bênção, saiu da comunhão. Saiu da comunhão, né? Tem um amigo nosso, né? Talvez você o conheça, né? O irmão Charles. Quando ele vai chamar a atenção dos filhos dele, ele diz assim, né? Tampa a boca da botija, né? Ou seja, tampa o vaso para não derramar óleo, né? O Bildad derramou o óleo. Aqui ele tirou a tampa, o óleo começou a esparramar e perdeu a benção. Alguns comentaristas vão dizer que a partir do capítulo 25 parece que é até feita uma edição, alguns críticos, isso não pode ser comprovado com certeza, que é feita até uma edição, por exemplo, se nós percebermos, é muito curto o que Bildad fala no capítulo 25, né? Você vê no capítulo 25 aí, ele só enaltece a Deus, né? Alguns críticos vão dizer, e isso eu estou usando o Champlin, né? Mais uma vez, nos meus episódios, os críticos vão dizer que o editor do texto, a pessoa que escreveu o texto de Jó, ele meio que falou, melhor parar por aqui, porque a conversa deve ter ficado pesada. Né? Tipo, melhor a gente encurtar as falas, porque deve ter ficado pesado. Porque, veja, é uma constante. O teor da conversa, tom da conversa, ela vai se tornando mais pesado. Sim ou não? Na verdade, esse capítulo 25, se você parar para observar, ele também tem um outro ponto de vista. Ele está sendo repetitivo, ele está dizendo coisas que o próprio Jó já disse no capítulo 9, quando Jó foi argumentar e dizer que era vamos colocar aqui, era uma briga injusta, né? Ele contra Deus, ou Jó versus Deus, porque Jó, no capítulo 9, ali no versículo 18, diz assim: não permite que eu recupere o fôlego, mas enche a minha vida de amargura. Ao verso 19. Se é uma questão de força, ele, né, Deus, é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. Embora eu seja íntegro, ele provaria que sou perverso, né? Então aí ele vai falando a respeito da grandeza de Deus e tal. Aí beleza, quando você pega isso no capítulo 25, o que o Bildad fala é justamente o que Jó já disse. Ele diz assim, ó, no capítulo 25 e o versículo 4, ele diz assim:
Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Né? Então, ele está repetindo o que Jó já disse. Eu acredito que essa linha que você falou é um caminho, né, de achar que houve talvez uma edição e tal. E também eu procuro pensar que o próprio Bildad, já no capítulo 18, perdeu ali a compostura, e aqui ele perdeu o rumo da conversa, essa é a verdade. Acho que no capítulo 25 ele começou a repetir o que Jó já tinha dito, etc., e perdeu meio que o rumo da conversa também. O que eu disse agora é um ponto de vista crítico em relação à construção dos capítulos, por exemplo, que você tem uma fala menor de Bildad e você não tem uma terceira fala, por exemplo, de Zofar, que é o próximo cara que a gente vai analisar, né? O próximo amigo de Jó, que a gente vai discutir as falas dele, não é? Essa é uma teoria, dizer que, por exemplo, houve um certo controle do que estava sendo colocado, porque parece e pode ser, né, que os amigos perderam a linha e ali deve ter sobrado palavras duras um para o outro. Deve ter sido bem espinhosa a conversa, porque a conversa vem sendo construída de forma espinhosa. Se a gente perceber, o próprio Jó, ele se torna um pouco espinhoso no próprio discurso dele, embora eu ache justificável pelo fato de ele estar sofrendo tanto e os amigos não entendendo. E o outro ponto de vista, esse que você apresentou, que também, ao meu ver, eu acho que se encaixa mais também, é de que Bildad ele já não tem mais argumentos, ele já não consegue mais contra-argumentar as falas de Jó, e aí ele diz assim, cara, a única coisa que eu posso fazer aqui é dar glória, né? Não sei se você... Não sei, eu já cantei em coral, né, na igreja, e a gente brincava muito assim, se você não souber a letra do hino, dá glória a Deus, né? Se você errar, dá glória a Deus, sabe? É mais ou menos o que Bildad está fazendo. Tipo assim, ó, não dá mais, eu vou aqui só exaltar o Senhor, vou dar glória, vou exaltar a grandeza, o que de fato, o que ele fala aqui. O livro já vem falando ao longo dele, né? Desde o começo. Você pega as primeiras falas de Jó, já faz isso, né? Você pega o capítulo 9, você pega outros, o capítulo 19, você pega outras falas de Jó, você vai perceber que Jó ele vai fazendo essa exaltação de Deus. Por isso que a gente já disse isso, Jó lamenta, né, lá no capítulo 3, e tem as suas queixas no restante do livro, mas Jó não deixa de exaltar a Deus. Jó só está sofrendo e ali ele quer saber o porquê do sofrimento dele. É muito importante que a gente tenha, irmãos, essa noção. E aí os dois pontos de vista que eu apresentei, né, que alguns críticos colocam, tudo bem? Até porque, Wellington, se você pegar algumas traduções, por exemplo, se você pegar a NAA, a nova Almeida atualizada, você vai pegar, por exemplo, o capítulo 26, você vai perceber que parece que tem outra fala, alguns dizem que parece ser uma outra fala de Bildad, né? Tem traduções que colocam como se Jó estivesse falando, né? A maioria. Mas tem traduções que colocam como se fosse um pedaço da fala de Bildad, né? Como se Bildad continuasse e houvesse um imbricamento entre as falas. Por exemplo, você pega a NAA, se você abrir aí uma NAA no capítulo 26, você vai perceber que a mudança, né, dos capítulos aí acontece isso. Mas enfim, é só uma explicação a respeito, por exemplo, se você pegar uma tradução, né, em que, por exemplo, a partir do versículo 5 até o versículo 14, por exemplo, seria a fala de Bildad, a continuação da fala. Tem traduções que seguem esse rumo e tem traduções que não. A explicação é justamente essa, porque houve um imbricamento entre as falas, porque talvez eles tenham deixado, talvez a conversa tenha ficado muito dura e dali já não dava para continuar com aquelas falas propriamente ditas. São suposições. Isso. Elas são suposições, não são afirmações. Lembra que a gente falou lá no começo do estudo de Jó? Há muitas coisas no livro de Jó que a gente supõe, que a gente sugere, mas que não estão propriamente confirmadas a rigor do texto. Pois bem, meus irmãos, e assim nós encerramos o estudo desse episódio, analisando um perfil traçado por um homem bíblico chamado Bildad. E o que nos serve de alerta, de aprendizado da aula de hoje, é que nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso Deus ele não é uma matemática exata, ele não é uma fórmula de laboratório, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que ele incentiva, acima de tudo, que nós possamos agir como seres humanos, possamos agir com sabedoria e diante do sofrimento nós possamos ter sabedoria para saber consolar, ajudar, abraçar e entender que Deus ele sempre trata os seus filhos com amor.
Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.